Senhor Jesus, eu oro que o Senhor abra caminhos onde não tem caminho. Por favor. Amém. Antes da gente entrar nesse texto e a gente tirar as lições desse texto de fato, eu quero fazer uma introdução e fazer algumas perguntas para vocês pensarem junto comigo. E a pergunta é: quem aqui viu alguma igreja crescer, participou de uma história de alguma igreja e vivenciou uma igreja em que você tem uma memória de uma fase que foi muito aconchegante? Está nessa igreja? Levanta a mão. Boa parte. Eu acho que hoje a gente vive um tempo de uma febre. Eu não sei, gente, eu não sei dizer se é uma febre, mas parece que as igrejas locais hoje, elas têm sido muito atacadas e elas têm perdido esse elemento de pessoalidade. E onde a gente vai, a gente procura isso, né? E às vezes eu fico pensando e tenho aprendido a pensar menos, porque uma pessoa muito sábia me falou uma vez, enquanto eu abri a caixinha do meu cérebro e falei, então eu vou te falar o que eu penso. E aí eu comecei a falar, a pessoa só olhou e falou assim, nossa, você é tão inteligente que às vezes você é burro. Porque é tão óbvio a resposta, mas você pensa tanto sobre o assunto que você não consegue enxergar. E então eu tenho procurado pensar menos. Ou tentado simplificar e tudo mais. Mas eu tenho refletido em onde foi que eu perdi a impessoalidade. E por que a gente perde a impessoalidade? Onde foi que eu perdi a pessoalidade? E por que a gente perde a pessoalidade na igreja local? Porque onde a gente vai, a gente está procurando isso, a gente está procurando um lugar acolhedor, aconchegante, onde a gente se sinta à vontade, onde as pessoas sejam sinceras e nos amem. E parece que isso está em falta, né? E isso está em falta também, a gente entrou nesse pacote, a República entrou nesse pacote. Um dia a gente foi uma igreja que foi muito acolhedora, em que a gente tinha prazer em conhecer pessoas novas. Hoje a gente não tem tempo e nem paciência para fazer muito isso, né? Vocês podem estender a mão aqui, todos para cá, para a fileira dos que o Márcio trouxe aqui? Deus, a gente ora, abençoa os nossos irmãos. Eu sei um pouquinho, mas o Senhor sabe tudo que os nossos irmãos estão vivenciando. E a igreja de onde eles vêm, nós abençoamos. Pedimos que eles sejam edificados nessa noite, Pai. Amém. Uma coisa que acontece muito aqui é que Deus acaba trazendo pessoas de outros lugares para cá, só para ver alguma coisa e depois ir embora feliz, assim, que bom, Deus me deu o que eu precisava e pronto. E a gente fica feliz de servir outras igrejas locais na cidade. Então, eu acho que a gente devia ter abençoado vocês. Então, eu acho que a gente entrou nesse pacote de deixar de ser uma igreja pessoal, acolhedora, carinhosa e relacional. E Deus tem me trazido o entendimento de que realmente a igreja local é a prioridade de Deus. A igreja local. E eu acho que a gente está precisando voltar a falar da igreja local aqui, porque eu acho que vocês têm um pastor bem ansioso com algumas coisas e que às vezes quer chegar lá no final sem chegar na metade, sem passar pelo caminho, né? Então, gente assim, tipo José do Egito, é difícil, né? Porque Deus te dá um sonho e você chega lá e fala assim, então, eu vou ser maior que todos vocês. E aí ele quase morre antes do sonho se cumprir, porque ele é ansioso e fala, onde é que eu vou estar? E vocês vão estar embaixo e vão se dobrar diante de mim.
Tipo, você vai morrer, cara. Não vai, não. E eu acho que a gente tem expandido bastante a nossa compreensão do que podemos ser como igreja e entrar dentro da cidade. E Jesus tem falado comigo sobre algumas coisas e eu tenho pensado, eu acho que a gente falou tanto de sair daqui que a gente saiu daqui mesmo. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que entrar na cidade, a gente tem que entrar nos vizinhos, a gente tem que entrar em qualquer lugar que Deus mandar a gente entrar, mas a gente tem que sempre ter um lugar que a gente pode voltar. Um lugar que a gente chama casa e que a gente fala assim, eu sei que eu posso voltar para lá. E quantas pessoas daqui hoje estão na cidade e não estão aqui, agora? E uma coisa que eu comentei com algumas pessoas nos últimos dias é que eu acho que a gente nasceu da contracultura. A gente nasceu do Evangelho, a gente nasceu do Espírito Santo, essa igreja foi embrionada por um mover de Deus, a gente acredita nisso, a gente vive Jesus, mas a gente nasceu numa roupa de contracultura, de subcultura, de um movimento diferente, e aí a gente está passando por mudanças. E os movimentos da onde a gente emanou são movimentos de protesto. Quando a gente fala de cultura alternativa, quando a gente fala de hardcore, quando a gente tem um monte de gente aqui que construiu a igreja que estuda ciências sociais, ou história, ou na reitoria, e a gente tem uma coisa muito assim com o sistema e tudo mais, que tem o seu lado bom, e muita gente de esquerda. E Deus tem misericórdia de todos nós. Ponto. É só para poder resgatar de onde a gente saiu, quais são as nossas influências. E aí, vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu acho que eu não acho que a gente faz essas coisas por querer, eu acho que a gente simplesmente descobre lá na frente que a gente fez. A gente atacou muito a instituição, pensando que a gente estava lutando por um evangelho verdadeiro. E eu acho que teve muitas coisas que a gente atacou, falando isso aqui é legalismo, isso aqui está errado. E aí, alguns anos depois, agora a gente está percebendo que a gente não estava atacando a instituição, a gente estava atacando a Bíblia. E a gente percebeu, nossa, isso aqui não era instituição, isso aqui era uma coisa que a Bíblia tinha trazido e a gente não percebia que era bíblico. Vou dar um exemplo de uma coisa. Eu não bebo álcool, nunca. É um compromisso meu com Jesus. Quando eu me converti, eu parei de beber. Totalmente. Mas uns 5 anos depois, 8 anos depois, eu falei, eu acho que eu vou beber eventualmente. E algumas pessoas chegaram aqui e não bebiam. E eu nunca fiquei bêbado. E ninguém nunca me viu bêbado, porque eu nunca fiquei bêbado. Aqui, depois de convertido. Mas algumas pessoas aprenderam a beber comigo. Vamos beber uma cerveja, vamos beber uma cerveja. Aí a gente foi lá, beber uma cerveja. Semana que vem, vamos beber uma cerveja, vamos beber uma cerveja. E aí depois de um tempo, Jesus veio e falou assim, meu filho, esse negócio você vai ter que abrir mão para ser o que eu estou te chamando. Depois de alguns anos. E aí eu pensei, então eu vou ter que abrir mão. Tá bom, Jesus, vou abrir mão. Me perdoa. O que o Senhor pedir, eu vou fazer. Só que aí, agora, as pessoas já tinham sido levadas para uma habitualidade de beber. E aí falava assim, não, não tem problema beber. Mal entendia a profundidade quando as Escrituras falavam sobre coisas que a gente precisa abrir mão para o irmão não pecar. Mas a gente atacou o sistema, falou, isso é legalismo. E lá na frente a gente descobriu, não, isso não era legalismo, isso era um princípio de zelo com os mais fracos na fé. Isso não era legalismo. E a gente achou que estava atacando a religião, mas a gente estava atacando a Bíblia. E aí parece que Deus veio assim, meu filho, agora você não está mais adolescente, né, rebelde, e agora você tem capacidade de entender por que era assim, 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 assim. E agora, algumas pessoas continuam bebendo. E eu oro por misericórdia de Deus. Porque a gente acaba perdendo um pouco de autoridade, muita autoridade, para ministrar pessoas que ficam bêbadas em formatura, em festa de aniversário, uma vez ou outra, e a gente percebe.
Então, isso é só um exemplo de erros que a gente cometeu como igreja ao longo do tempo. De igreja que nasceu buscando algo genuíno e que foi quebrar as estruturas para poder restaurar a essência. Falando sobre isso, eu quero dizer para nós que hoje eu tenho entendido de novo e tem sido trazido de novo para mim que a igreja local é a prioridade de Deus. Mas isso também foi uma coisa que a gente contestou aqui. Por diversas razões. E por erros cometidos. E por exageros que a gente cometeu também. E parece que a gente está num processo realmente de aprendizado, né? E eu acho que cheguei num tempo em que eu olho e eu falo assim, meu Deus, agora eu acho que eu sou muito novo para tudo isso. Por 10 anos não achei, mas agora eu acho que eu sou muito novo para tudo isso. Chega num tempo onde eu acordei e estava arrumando a cama essa semana, e orando, e aí eu comecei a pensar, meu Deus, como que o Senhor teve coragem de deixar eu começar uma igreja? Segunda coisa, como que eu consegui fazer tudo aquilo? Como que a gente existe? Aquilo era impossível tudo o que aconteceu. Igreja, 50 pessoas, 16 pessoas fazendo 2 dias de jejum na Páscoa, enfiado o dia inteiro orando dentro do porão. E coisas desse tipo, e coisas além que você olha e fala assim, meu Deus, hoje a gente chega a alguns momentos de cansaço, e aí quando a gente chega no limite da nossa força, a gente pensa, como que eu consegui fazer aquilo? Como que aquilo aconteceu? Mas eu tenho sido lembrado por Deus de que a igreja local é a prioridade de Deus. E a gente está falando de forma. A gente está falando a igreja local. Essa comunidade, essa constituição aqui, desse grupo de pessoas com autoridades dentro da comunidade local, é a prioridade de Deus. A esperança de Deus é uma igreja local sadia. Quando Deus quer sarar uma cidade, Ele planta uma igreja local. E uma igreja local é uma igreja constituída de líderes, pastores, mestres, evangelistas, profetas, diáconos, presbíteros, pessoas que se dedicam e se comprometem com a comunidade, amam a comunidade, e uma comunidade que vive a comunhão, que adora, que ora, que estuda as escrituras, que evangeliza, que aconselha-se mutuamente, que confessa os pecados uns aos outros. Quando Deus quer mudar uma cidade, Ele planta uma igreja local nesses moldes. É desse jeito que Ele faz. Só que no tempo que a gente está hoje, tudo está sendo desconstruído e até a importância da igreja local está sendo desconstruída. E a gente fala da igreja universal. Eu sou parte da igreja universal. Eu sou parte do corpo de Cristo que está espalhado pela face da terra. E aí, muitas vezes se usa esse discurso para falar, eu não sou de lugar nenhum. Eu creio em Jesus, então eu sou parte do corpo de Cristo espalhado pela terra. E eu estou dizendo, tem gente que usa esse discurso, e está muito comum usar esse discurso para dizer, eu não sou de lugar nenhum e não preciso ser. Mas isso é mentira. A prioridade de Deus não é a igreja universal. Quando a teologia fala da igreja universal, porque a Bíblia fala sobre a igreja espalhada pela terra, e a teologia constrói a ideia de que a igreja universal, ou a igreja católica, não estou falando da denominação, nem da universal no Reino de Deus, nem a católica apostólica romana, com esse nome. A gente está falando, a teologia vai dizer, a igreja universal ou a igreja católica é a somatória de todos os crentes, desde Adão até a última pessoa que nascer, antes de Jesus voltar. Isso é a igreja universal. Todo mundo que Deus salvou do começo ao fim da história. Isso é a igreja universal. E hoje, nessa desconstrução da desvalorização da igreja local, muita gente levanta essa bandeira. Eu sou da igreja de Jesus. Ok,
Se a gente crê nas Escrituras, as pessoas mais importantes que pisaram na terra são os apóstolos de Jesus. Jesus e os apóstolos são as pessoas mais importantes que pisaram nessa terra, porque elas foram incumbidas de trazer o reino. E quando Jesus voltar, elas vão sentar em 12 tronos para julgar as nações. Não nós, não os pais da igreja, não os reformadores, não Lutero, não eu. Os 12 apóstolos vão sentar no trono e vão julgar as nações junto com Jesus. As pessoas mais importantes da face da terra são os 12 apóstolos. E se a gente acredita nisso, entende isso, a gente precisa olhar para eles e perceber pelo que eles morreram. E a gente precisa perceber e reconhecer que os apóstolos eram plantadores de igrejas locais. E eles morreram e fizeram missões plantando igrejas locais. E hoje a gente tem muita confusão acerca do que é fazer missão, ou do que é ser pastor, ou do que é pertencer à igreja. Mas os apóstolos eram plantadores de igrejas locais, e eles mandavam cartas e pastoreavam igrejas locais. E não tem corpo de Cristo, não tem comunhão com Cristo, se não tiver uma inserção na igreja local. E isso é tão óbvio, mas é tão elementar, mas tem sido tão necessário nos nossos tempos, gente. Porque a gente fala que faz parte do reino espiritual, mas você vai ver na Bíblia, em todas as cartas do Novo Testamento, tem os pastores da igreja, tem os diáconos da igreja, tem as autoridades instituídas, que foram instituídas por uma liderança. Timóteo discipulado por Paulo, mas não foi ordenado por Paulo. Timóteo foi ordenado pelo presbitério, que é o conjunto de líderes que foram lá e impôs as mãos. Atos capítulo 13, como que a liderança foi instituída? Eles estavam juntos, profetas e mestres, jejuando e orando. O Espírito Santo veio e falou: separa Paulo e Barnabé para fazerem missões. E os 2 apóstolos, e eles vão fazer missões. E tudo precisa passar pela liderança local, precisa passar pela igreja local. Mas a gente vive um tempo hoje de desvalorização da igreja local. Por quê? Porque a gente vive um ataque das instituições no nosso tempo. E como cristãos, a gente reconhece que as 2 instituições mais atacadas no nosso tempo são a família e a igreja local. Então hoje o que é família? É qualquer coisa. É família, eu e o cachorro. Nós somos uma família. Não, você é uma pessoa, você não tem uma família, você é só você. Você precisa de uma família. Uma pessoa só não é uma família. Não, sou eu e... Não, você precisa de uma família. Constituição, que é família biblicamente. Então, a gente tem passado por um tempo de ataque conceitual do que é o núcleo familiar, e a gente também como núcleo de igreja local. O problema é tudo está sendo enfraquecido, mas a prioridade de Deus é a igreja local, gente. Por quê? Porque na igreja local, a palavra de Deus é ensinada, Deus é conhecido, as pessoas são ministradas mutuamente, e na igreja local flui para a cidade as respostas que a cidade precisa. E se uma pessoa está desesperada, onde que ela pode ir? A gente tem que poder afirmar, na igreja local. Você vai numa igreja local, você está com um problema gigantesco na sua família, você está sem esperança para a sua vida, e vai numa igreja local. Por quê? Porque lá vai ter alguém que vai ensinar a Bíblia, lá vão ter os líderes da igreja local que vão ouvir você, lá vai ter gente que vai discipular você, vai ter gente que vai te batizar, vai ter gente que vai ouvir você, vai orar, vai ouvir os seus pecados, vai caminhar com você. Então, a gente pode falar assim, é o evangelho subjetivo demais, é a igreja subjetivo demais, mas quando a gente usa a expressão igreja local, a gente está sendo bem objetivo no que é a resposta de Deus para o mundo. É a igreja local, gente. É muito fácil você ser pastoreado pelo pregador do YouTube, só que isso não é igreja. Isso não é viver igreja, isso não é viver comunidade. Mas a gente está sendo tão atacado em relação a essa concepção de igreja local, que algumas coisas que as Escrituras deixam claras que a gente precisa fazer, são deixadas de lado. E assim, eu amo, e em quem bateu que eu vou falar, é para bater mesmo, porque a gente ensina para poder tocar as pessoas. Então, fique sabendo, é para você mesmo. O pastor está falando para mim. É claro que eu estou falando para você.
Mas não é nada pessoal, é porque esse é o tema da mensagem. Então eu vou falar e vai envolver você. Tá bom? Não é que eu te amo menos. Ó, eu fiz uma listinha. Sinais da nossa desvalorização da igreja local. Pouca importância é dada por algumas pessoas ao batismo, quando que ele é mandamento. Tipo, a gente desconstrói todos os ritos. Então eu não preciso batizar. Não preciso tomar ceia, porque isso aí é mera ritualidade. Não, é mandamento, isso é sacramento. Jesus sacralizou isso, falou assim, vocês vão batizar. Você converteu, você vai batizar, tem que batizar. Seja com um copo d'água na cabeça, seja mergulhar, não importa o que é água, batismo. Jesus mandou a gente. Não é Paulo, falou assim, então, gente, tem um negócio aqui que é legal vocês fizerem. Não é isso, é Jesus fala, batiza. Isso é importante, gente. Isso é importante. E ser rebatizado por outro pastor? Já ouviu falar disso? Já. Esse ano mesmo. Ué, o que você está dizendo quando um outro cara vai lá e te batiza? Ué, não vale aquilo que é o meu pastor, a minha autoridade, aquele que é meu guia espiritual na igreja local, a minha liderança reconhece. Então eu vou lá ser batizado de novo no outro lugar. O que é isso? É uma desautorização da autoridade local. Ué, não são os pastores aqui, ou presbíteros, que lideram a igreja e que dizem, está tudo certo com você está batizado. Ou então, não, você não está batizado, você precisa batizar. Então você vai em outro lugar lá, gente que nem te conhece, e aí você escuta o que eles estão dizendo. Mas quem é seu pastor de fato? Quem é a liderança? Quem é a comunidade a qual você é chamado para ser fiel? Você nunca vai ver Paulo escrevendo para os coríntios falando assim, está difícil aí, dá uma passada lá na igreja de Éfeso, que lá é um pouco melhor, o pastor é mais suci. E gente que você conheceu que se auto-intitulou missionário e enviou a si mesmo para o campo. E aí falou assim, a igreja não me deu apoio. Olha, vou lá, eu vou pisar nas pegadas do Paul Washer, porque eu acredito que ele está corretíssimo no que ele falou essa semana passada, quando ele fala assim, qual é a missão da igreja? Plantar a igreja. O que é plantar a igreja? Uma pessoa ou duas pessoas, como Jesus falou, vão para um determinado lugar, eles oram e ensinam as escrituras, juntam um grupo de pessoas, aí eles pegam daquelas pessoas, treinam presbíteros e diáconos, essa é a liderança da igreja. E essa igreja está estabelecida e ela tem uma liderança local. Plantei uma igreja, o que ela vai fazer? Ela vai orar, ela vai adorar, ela vai ensinar as escrituras e ela vai evangelizar. É isso que ela vai fazer. Tá, e missões? Você vai pegar um cara que fez parte do processo de desenvolvimento dessa igreja local, um presbítero que foi discipulado pelo pastor, que viveu ali, desenvolveu a liderança e ajudou aquilo a se estabelecer, e Deus vai tocar o coração desse cara. Fala assim, agora você vai fazer isso que você viveu, de plantar essa igreja em outro lugar. E a igreja local fala assim, nós vamos mandar você para ir lá. Isso é um missionário. Não é ir fazer um curso numa agência missionária de 1 mês ou de 3 meses. A gente manda a gente, mas nunca a gente está dizendo que essa pessoa é um missionário porque ele foi fazer um curso. O que é um curso, gente? Um curso é um curso. Eu fiz um curso de Bíblia. E daí que você fez um curso de Bíblia? Você viveu a Bíblia? Você plantou uma igreja? Você fez parte do discipulado de pessoas? Você ouviu pessoas? Ouviu as crises familiares, as crises existenciais, as crises de sexualidade? Você ouviu as crises financeiras? Você lidou com alguém querendo divorciar? Você lidou com problemas reais? Você lidou com gente que foi abusado? Você lidou com pessoas e pegou a Bíblia e falou assim, está aqui na Bíblia a resposta para essa crise que você está vivendo. Seu pai nunca te amou, está vendo? Aqui a Bíblia diz isso. Vamos fazer aqui, vamos dobrar o joelho, nós vamos buscar Jesus, vai consolar seu coração. E como é que eu faço? Você vai ter comunhão com os irmãos e ensinar as pessoas. Você viveu isso? Como é que você vai ser um missionário? Mas hoje a gente tem um movimento, o cara se auto-intitula missionário, ele vai para uma escola
O cara vai para uma escola, faz um curso lá. E aí ele faz uma arte, joga no Facebook, que ele dá palestra sobre um tema. Sou missionário, dou palestra. Da onde que você é, meu filho? Quem é a igreja que você presta conta? Que igreja que você ajudou a liderar, a plantar? Você não fez nada, você fez um curso. Vocês estão entendendo, gente? Isso tudo é desvalorização e desautorização da igreja local. Aí você fala assim, mas pastor, nós estamos falando de instituição. Sim, estamos falando de instituição. Não instituição burocrática. Estamos falando de instituir líderes, porque você vai ver um padrão nas igrejas do Novo Testamento. Toda igreja tem liderança instituída. Quem que institui? Gente, é as próprias pessoas. Então, se instituiu, é ele que vai fazer o serviço, então. Esses dias eu estava com a minha família lá e eu descobri que tem um negócio no Facebook que são as mensagens que te mandaram e você não era amigo das pessoas. E aí fica lá assim, que você tinha que autorizar aquela mensagem para ela aparecer para você. Vários cabelos brancos, não sei mexer no Facebook. E aí eu descobri isso. Tinha mensagem do começo do ano passado. Tinha uma mensagem assim que eu ia passando e vendo assim, ia passando, um monte de gente. E aí teve uma que eu olhei assim por cima, a pessoa assim, obrigado pela atenção. E aí eu fui vendo as mensagens. A maioria era de gente que via pregação no YouTube. Obrigado, 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 obrigado. Glória a Deus, mais ou menos. Por quê? Por que é mais ou menos? Porque tem um monte de gente que vê o negócio no YouTube, vai lá e escreve para mim. Tudo que ele nunca falou para o pastor dele. Quem sou eu, meu filho? Você viu um vídeo meu, você não conhece minha vida. E se eu sou um farsante? Eu quero afirmar que a medida da nossa maturidade na fé é proporcional ao tanto de tempo que a gente passou e se comprometeu com a igreja local. Com uma igreja só. E a gente construiu a vida lá. Sabe, gente? É lindo, é emocionante aquilo que está se perdendo. O pastor vai lá e ele planta a igreja. Ele batiza as pessoas. Ele participa dos dilemas das pessoas. Conversa com elas entre as programações. Entre culto, pequeno grupo, café e reunião de oração. Ele participa da vida das pessoas, ora com elas, entrega profecia para elas, aconselha elas, abraça elas. Aí a pessoa se apaixona por alguém. Aí o pastor participa do processo, para o namoro, para o envolvimento. O pastor vai lá e faz o casamento. Aí a pessoa tem filho, o pastor vai lá e batiza o filho. Aí o filho cresce, aí tem outro filho, aí batiza outro filho. Aí tem uma crise financeira, o pastor participa da crise financeira. Aí tem uma crise no casamento, aí o pastor participa na crise do casamento e ajuda a educar os filhos. E aí depois o pastor enterra essas pessoas. Isso é a beleza da igreja local. Isso é a glória do ministério pastoral. Eu batizei você e eu vou fazer o seu funeral. E tudo que aconteceu no meio. Aí a gente reúne a liderança e amigos para pensar na República e falar, que problema temos vivido hoje? E aí top 1 lá, falta de um senso de comunidade. A gente não sente que faz parte da comunidade. Viramos um fast food. As pessoas sentam, consomem pregação, consomem louvor. Acaba, vai embora. Vem aqui, oi, tudo bem? Sorrisinho, tal, participa, chora. Acaba, o que você foi fazer? Você consumiu a adoração que um cara fez lá na sua frente e você consumiu o compartilhar da pregação que alguém fez na sua frente. Isso não é ser igreja local. Eu quero dizer que eu não sei por onde começar. E eu não sei a resposta, mas eu estou dizendo que a gente tem um problema. E os outros 99% de Curitiba também.
O 99% das outras igrejas locais também tem esse mesmo problema. Isso mesmo que eu falei aqui, domingo à noite. Quantas pessoas que se dizem daqui não estão aqui agora? E quando tem culto que vem mais visitantes do que a gente daqui? Por que isso? Por causa desse ataque à instituição. Por essa falta da consciência da importância da reunião local, do guardar o dia do Senhor, da gente tirar um dia para junto estar ali. Mas a gente entender, esse é o plano número 1 de Deus para o planeta Terra, plantar uma igreja local e essa igreja ser um lugar de refrigério. E ser um ambiente onde o coração das pessoas, pela pregação da palavra, pela oração e pela adoração, é onde o coração das pessoas começa a se abrir. E elas vão se tornando mais relacionais e humildes. É por causa da palavra, gente. É a palavra de Deus que bate no meu coração, quebra ele em pedaços e faz eu procurar outros cristãos para dizer que eu preciso de ajuda para lutar contra os meus pecados. Então a resposta número 1 é, qual é o problema? Olha, nós temos um problema. Agora, eu sei que o caminho para amolecer o nosso coração é a palavra de Deus. Mas eu sei também que a Bíblia deixa claro que, dependendo do lugar, o coração do povo era mais duro do que em outros lugares. Foi isso que Jesus falou. Culto de sexta-feira, da formatura da Pri, a gente falou. Jesus chega em Mateus capítulo 11 e ele fala assim, gente, é o seguinte, se eu tivesse feito os milagres que eu fiz aqui, lá em Sodoma e Gomorra, eles já tinham convertido. Por quê? Porque o coração de vocês é mais duro do que lá. Pastor, você está pondo a culpa em nós. Olha, eu não estou preocupado em botar a culpa. Eu estou falando que nós temos um problema. Que nós não somos relacionais. E isso não é ser a igreja local. Gente, não quero. Eu prefiro que a gente esteja abarrotado de gente pobre aqui dentro, que não consegue pagar o aluguel da igreja, mas que a gente é sincero. É sério, eu prefiro isso. Porque a igreja tem a ver com juntos. Nós amamos a palavra de Deus, nós amamos Jesus Cristo. Juntos. Vamos ler esse texto. 1 Reis 11. Aí você vai ver que tudo isso que eu falei tem tudo a ver com isso aqui. Porque eu vou ser bem rápido. 1 Reis 11, 2. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não casem com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. E a estas se apegou Salomão pelo amor. Suas mulheres lhe perverteram o coração. Olha o verso 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor. Verso 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Amém? Então, o que está falando da idolatria de Salomão? O que ele fez? Casou com 1000 mulheres. Literalmente. Literalmente. E Deus falou para ele não fazer isso por quê? Por quê, gente? Porque o quê? Porque isso ia perverter o coração dele. Outra coisa que está na moda a gente falar, o que importa é o coração. Eu fumo, mas o que importa é o meu coração. O meu coração está em Jesus, então não tem problema fumar. Eu ainda amo Jesus. Tá ou não tá? Eu viro do avesso, mas o que importa é o meu coração. De segunda a segunda eu estou na balada, mas o que importa é o meu coração.
Eu sou apaixonado por mim mesmo e pela minha própria estética, mas o que importa é o meu coração. Está na moda isso. A questão é o seguinte, Salomão foi pego com essa aí. Porque eu penso, não, senhor, eu vou casar com 1000, mas o que importa é o meu coração. Meu coração ainda ama o Senhor. O negócio é o seguinte, gente. A gente tem que entender que o nosso coração se perde não quando a gente escolhe perder ele. O nosso coração se perde quando a gente desobedece. E é a circunstância em que a gente entra, os hábitos que a gente adquire, que a gente pensa, isso aqui, cara, isso aqui é legalismo. O que importa é o coração. Você entende esse tipo de maneira de lidar com a vida cristã? Em que a gente flexibiliza os hábitos e a gente flexibiliza a maneira de ser e pensa assim, eu vou a cada 15 dias no culto de domingo, mas o que importa é o meu coração. Não, não é o que importa, é seu coração, porque o seu coração não vai estar no lugar certo se você não fizer o que você tem que fazer para manter no lugar certo. O que isso traz para nós é, o meu coração não vai estar protegido se eu desobedecer. É verdade, o que importa é o seu coração, mas obedecer a Jesus é o que protege o nosso coração. Então a gente se priva de algumas coisas, a gente abre mão de algumas coisas, para quê? Para proteger o nosso coração. Porque quando você vai ver a lógica aqui é assim, Salomão, cara, isso aqui é muito pesado. Verso 9 fala, Deus se indignou contra Salomão. Por quê? Porque ele foi uma pessoa para quem Deus apareceu 2 vezes. 2 vezes eu apareci para você. O que você fez com o seu coração? E aí Salomão podia falar assim, Senhor, mas eu nunca quis perder o meu coração. Ele, meu filho, só que você não entendia que quando você estava me obedecendo, você estava protegendo o seu coração de se perder. Aí o que acontece no verso 10? Ele para de guardar a aliança. Isso é o quê? A adoração de Israel foi prejudicada, a adoração comunitária. Por quê? Porque agora Salomão começou a construir templo para todo tipo de Deus, porque as esposas dele tinham um monte de religião. Então ele constrói templo para Moloque, constrói templo para Quemos, e vai construindo templo para deuses. Deuses até que fazem sacrifícios de criança. Aí o que acontece? Deus chega e fala o seguinte, Salomão, deixa eu falar uma coisa para você. Você se perdeu, meu filho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar o reino da sua mão. Só que eu prometi para o seu pai que sempre ia ter um descendente dele sentado no trono de Israel. Então eu vou fazer o seguinte, não vai ser enquanto você está vivo, mas quando seu filho assumir o trono, vocês lembram que Israel é composta de 12 tribos de Israel? As 12 tribos, os 12 filhos de... Isso, que é Israel. Então, mesmo como nação de Israel, existe ainda a divisão tribal, e cada tribo tem uma função específica para a sociedade funcionar, com uma avaliação sociológica linda que dá para fazer, porque cada um tinha o seu desenvolvimento na sociedade. Um era responsável por isso, outro responsável por aquilo, outra tribo responsável por aquilo. Departamentalizado em 12 tribos, cada tribo tinha uma função. E a tribo de Levi era uma tribo que tinha função específica de se envolver com a adoração a Deus. Então, Deus fala assim, Salomão, você desviou o seu coração, eu vou tirar o reino de você. Só que eu prometi para Davi que é sempre ter um descendente no trono. Então nós vamos fazer o seguinte, quando o seu próximo filho nascer e sentar no trono, ele vai ficar só com uma tribo, a tribo de Judá. E aí as outras tribos eu vou dar para outro rei. E aí a partir disso Israel divide em norte e sul. E aí você vai ver os profetas, maiores, menores. Alguns profetas profetizam só para o norte, que é chamado de Israel. E o sul geralmente é chamado de Judá, porque tem a tribo de Judá só. Então, você vai ter profeta que profetiza só para o norte, profeta que profetiza só para o sul. Eu estou falando porque a gente vai caminhar nisso nos próximos domingos. E você tem profeta que profetiza nos dois. E essa divisão de Israel do norte e Israel do sul vai acontecer até o exílio babilônico. Por que isso, gente? Porque o coração dele se perdeu. E por que o coração dele se perdeu? Porque ele desobedeceu.
E o que isso aconteceu? O que isso acarretou? A adoração comunitária. Então o que estragou? A adoração comunitária. A sociedade inteira parou de adorar, a comunidade parou de adorar, a idolatria entrou. Por quê? Por causa da desobediência. Mas era uma coisa tão pequena, mas isso perverteu o coração dele. E que lição isso tem para nós? Aqui, já que nós estamos falando de igreja local, eu vou ter que pular bastante coisa que eu queria falar, mas não dá. Você vai lá para o versículo 29. Esse vai ser o anúncio de que Jeroboão ia ser rei. Aí o verso 33, o profeta vai dizer por que Deus está tirando. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos. Gente, toda vez que Deus falar meus caminhos, meus estatutos, Ele está falando de coisa prática, tá? Então Ele está falando de mandamentos objetivos. Então Salomão desviou. Aí o que acontece? O filho dele sobe para o trono. O filho dele chama Roboão. E aí o povo fala assim, Salomão cobrava taxa alta de tributo, ele pegava muito pesado com a gente como rei, alivia para nós. Aí Roboão pensa o seguinte, vou juntar os conselheiros do meu pai e perguntar o que eles acham. Roboão senta com os conselheiros do Salomão, fala assim, gente, o que vocês acham? O povo está pedindo para eu diminuir aqui, ficar mais frouxo aqui o reinado e deixar o povo mais leve. Aí eles falam assim, faz isso que o povo vai te servir para sempre. Mas aí a Bíblia diz o seguinte, que ele pensou assim, eu acho que esses velhos não sabem de nada. E aí ele juntou um monte de amigos, a Bíblia fala assim, que eram jovens, amigos dele. Gente, o que vocês acham? Eles falam assim, faz o seguinte, chega e fala assim, se vocês acham que a mão do meu pai era pesada, o meu dedo mínimo é mais largo que as costas dele. Pega pesado com eles. Aí ele pega aí, eu acho que vocês estão certos, meus amigos, é isso mesmo, os velhos não sabem de nada, vamos lá. Aí ele vai, chega e fala assim, não vou afrouxar nada, eu vou ser mais rígido ainda. E aí o povo endurece todo o coração, rola a guerra, o reino é dividido, o povo quer fazer uma guerra para poder pegar, não, nós vamos pegar as tribos de volta, e Deus aparece e fala assim, vocês não vão lutar lá com eles, porque fui eu que dividi o reino. Vocês não vão, vocês vão ficar quietinhos aí. E aí eles não vão lutar. E aí nesse momento, gente, presta atenção aqui, que agora nós vamos fechar. No sul, só na tribo de Judá está Roboão, filho de Salomão. E no resto de Israel, está Jeroboão, que não é filho de Salomão, e que Deus colocou lá no trono. O que acontece? Jeroboão tem uma ideia maravilhosa. Versículo 25, capítulo 12. Verso 26. Disse Jeroboão consigo, agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor. E Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele o rei de Judá. Ponto aqui, uma pausa. O que acontece? O reino está dividido em dois. O templo está lá embaixo, no reino de Roboão, que só tem uma tribo. Jeroboão pensa, se os caras forem lá adorar a Deus no templo, eles não vão querer voltar mais. Vai ter uma revolta política e eles vão querer que Roboão seja o rei deles. Então eu tenho uma ideia. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar o jeito de cultuar a Deus. Deixa esse negócio de igreja local para lá. Vamos ter um jeito mais moderno, os tempos são outros. Vamos mudar o formato da adoração, vamos parar de concentrar num lugar. Verso 28. O rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subires a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pois um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado,
pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel e subiu para queimar incenso. O que ele fez? Vamos mudar a igreja. Não precisa ser lá, não precisa ser esses pastores. O que isso representa para nós? Isso representa um coração desviado por causa da desobediência, que altera a maneira como a gente adora a Deus. O que eu estou falando é, qualquer modelo alternativo à igreja local, com pastor local, com liderança compartilhada local, é um modelo pecaminoso de igreja. Não existe outro modelo de igreja. Biblicamente é só esse modelo de igreja. Quem é o seu pastor? É o pastor da igreja local. Esse é o seu pastor. E por que ele é seu pastor? Porque outros pastores ordenaram ele pastor. E por isso que ele é pastor. Não foi ele que subiu lá porque quis. E não foi você que escolheu ele de pastor. Igual o cara fez aqui. Falou assim, nós vamos pegar outro povo para ministrar a adoração. Não precisa ser dos filhos de Levi. O que simboliza? Eu estou escolhendo quem é minha liderança. Não vamos mais lá em Jerusalém, vamos fazer um templo aqui em Dan. O que isso simboliza? É você fazer adoração a Deus do jeito que você quer. Mas como que isso começa? Isso começa numa pequena desobediência, que a gente achou que não ia dar em nada, mas que perverte o coração e muda e reflete na adoração comunitária. A palavra para nós é, nós precisamos da igreja local. Nós precisamos nos envolver com a igreja local, não só financeiramente. Você precisa amar esse lugar aqui. Você precisa amar esse lugar, você precisa amar essas pessoas. E você tem pelo menos 3 motivos para servir, amar, se dedicar e se sacrificar sim pela igreja local. Primeiro, esse é o plano número 1 de Deus. E você tem que viver para a glória de Deus se você querer que Jesus morreu por você. Jesus é a pedra angular da igreja, mas a igreja está espalhada em pontos específicos onde Ele levanta a liderança. Então, se você quer glorificar Deus, você precisa estar na igreja local. Segundo, se você tem alguma gratidão pelo que Deus fez nesse ambiente por você, você precisa se envolver com esse lugar. Terceiro, Deus chama todos os seus filhos para carregarem a arca da glória juntos. Todos eles. Quando a gente se reuniu aqui para orar hoje, eu perguntei se algumas pessoas queriam orar comigo antes do culto, e aí a gente estava orando, e quando a gente ia começar a orar, o Espírito Santo trouxe uma palavra de profecia para mim. E aí eu veio assim, meu Deus, e aí eu fui digerindo aquilo, e o que o Espírito Santo trouxe foi aquela passagem de Uzá. Davi está trazendo a arca para Jerusalém, e aí eles estão naquela procissão, e no meio daquela procissão, como é que a arca estava sendo levada? Tinha os jumentos, os burros lá, levando aquelas vigas. Isso, e os jumentos estavam puxando. Tinha toda uma maneira de se levar a arca, com as vigas, as argolas e tudo mais. E os jumentos estavam puxando a carroça para ir para Jerusalém na procissão. Aquele que Davi vai dançando e vai tocando, né, os instrumentos e tudo mais, e aquela coisa toda. Num determinado momento, a carroça passa num buraco. E aí o que acontece? A arca vai cair. Aí o que acontece? Uzá põe a mão e morre na hora. Porque ele está tentando impedir a arca de cair no chão. E o Espírito Santo trouxe essa palavra. Eu quero deixar bem claro que o que eu vou dizer aqui não é tudo o que eu vou explicar do significado disso para nós, República, não é a afirmação de que eu sou a única pessoa que faz as coisas aqui. Isso é a maior mentira desde que
A serpente convenceu Eva. Eu não estou falando que eu sou a única pessoa que faz as coisas aqui. Já entenderam que não é isso que eu vou falar, tá? Mas o Espírito Santo trouxe com clareza o quê? Você sabe, né, por que isso tudo acontece, tá? Então eu vou explicar. Quando Deus fala como a arca tem que funcionar e como ela tem que ser carregada, homens deveriam levar a arca nos ombros e não burros, jumentos. Só que Salomão faz o quê? Vamos fazer um jeito mais fácil, nós vamos pôr no automático, põe o burro de carga para carregar. Aí o que acontece? Uzá vê que aquilo vai cair, a glória de Deus vai cair. O que ele faz? Ele faz aquilo que ele não deveria fazer, numa atitude de codependência. Ele passa dos limites que ele deveria ir para poder ajudar para que a glória de Deus não caísse. E aí quando ele toca na arca, que era proibido, ele morre. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que para a gente carregar a glória de Deus, isso não é feito no automático. A gente não olha para a igreja e terceiriza a missão da igreja e pensa, os burros de carga vão fazer. Mas são pessoas que carregam a glória de Deus nos ombros. E quando isso não está acontecendo, alguém vai se levantar em algum momento e vai ser exaurido, porque vai olhar, a glória vai cair, eu preciso fazer alguma coisa. E vai passar dos limites que o próprio Deus estabeleceu e ele vai se machucar, porque ele vai tentar salvar aquilo que tinha que ser um grupo de pessoas carregando. E não ele sozinho. É por isso que às vezes tem gente na igreja que parece que está morrendo de tanto trabalhar. Porque nós temos 100, mas é só 2 que faz. Aí o cara, ele passa do limite. E aí ele morre. Porque ele pensa, a glória de Deus não pode cair, então eu vou pôr a mão lá. Aí ele começa a morrer. Por quê? Porque nós pensamos, a igreja está lá, ela funciona sozinha. Tem uns burros de carga lá, que carregam. Nós não precisamos pôr o negócio no ombro. E tem gente morrendo por causa disso. Então, eu não sei o que você vai fazer, mas eu sei que Deus falou com você hoje. E agora esse é um problema seu. Porque isso aqui é a missão dele. Se você adora ele, você tem que se envolver com isso aqui. Porque se alguma coisa aconteceu na sua vida aqui, você tem que ser grato por isso. E você deve a sua vida para Jesus. E já deu da gente falar que a gente deve a vida para Jesus de maneira subjetiva. É objetiva, é servir. É servir na igreja local. É se envolver. O que precisa? É vir na reunião de oração. É orar. É estar no culto. Eu tenho um compromisso. Tem visita em casa. Gente, eu amo vocês, mas eu amo mais Jesus. E eu vou lá no culto. Quer ir comigo? A prioridade de Deus é a igreja local. Com isso a gente não fala que o mundo, Deus quer fazer fogo de enxofre cair no mundo e só salvar a gente. Nós não somos daquela igreja que fala que só é salvo dentro do prédio. Nós não somos. Mas nós estamos falando, depois da minha alma e da minha família, é isso aqui. Mesmo que você não receba oferta e que você não seja contratado para trabalhar aqui. Jesus já pagou pela sua vida. Você tem o dever de servir a igreja local. Vamos orar? Fica de pé. Algumas iniciativas têm começado a pipocar no nosso meio, né? Como, por exemplo, o trabalho que a gente fez na comunidade carente aqui perto, lá no campinho de areia. Eu não fiz nada e eu decidi não fazer nada e não liderar nada nisso. Porque as pessoas é que fazem o reino acontecer. E eu carreguei carro, descarreguei, montei som, desmontei som. Teve uma hora lá, eu falei assim, pastor, fala alguma coisa aqui. Fiz uma oração com as crianças, oramos por cura, teve gente que foi curada. Só isso. Quem fez tudo não fui eu, foram as pessoas.
deixa eu dizer, o senso de comunidade vem com o serviço. Se você inventa uma coisa, eu vou fazer um negócio lá, sozinho, uma hora vai aparecer alguém lá. Eu não sei, mas eu estou dizendo para você, você vai ser nutrido na hora que você servir. Entende, gente? Servir nutre a nossa alma, a gente precisa estar envolvido, para outras pessoas não morrerem. Deus, obrigado pela sua palavra. Nos livra, Senhor, por favor, de desobedecer. Eu quero orar para que o Senhor pontue para nós desobediências que nós fizemos, dando a desculpa de que, mas o meu coração está no lugar certo, o que importa é o meu coração. Deus, tem coisas que é desobediência e ponto final, não interessa se a gente se sente bem ou se a gente não se sente. O que é pecado está na palavra, é desobediência, mesmo que eu não chore quando eu faço aquilo, mesmo que eu não sinta a dor daquele pecado, é pecado porque está na palavra. E eu quero orar para que o Senhor nos pontue isso, Deus, em nome de Jesus, porque tem gente que se acostumou com o pecado, porque não sabe lutar com o pecado em comunidade, fica guardando o pecado para si mesmo, não entende que é para isso que serve a igreja, para chegar aqui na reunião de oração, procurar alguém e falar, ora comigo, eu estou olhando pornografia, olha comigo, eu saí com o terceiro cara em 2 meses, ora comigo, eu não consigo parar de gastar dinheiro. Senhor, eu oro por pessoas que estão tentando sozinha lutar com seus pecados, porque perderam esse entendimento de que é para isso que a comunidade existe, para a gente lutar contra os pecados, para a gente juntos amar o Senhor, juntos lermos a Bíblia juntos, Senhor. Eu quero pedir por isso, Senhor, por favor, Senhor, trabalhe as nossas desobediências, Senhor, que estamos acostumados, Senhor. Obrigado pelas pessoas aqui da República, Senhor, que não são pastores ordenados e pessoas que têm ouvido eu confessar os meus pecados particulares, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu não estou só e ninguém aqui está só, Senhor. Põe o nosso coração no lugar, Senhor. E aí o nosso envolvimento com a igreja local vai ser corrigido. E vai ter gente que não vai morrer na corrida do ministério, Senhor. Porque a glória é para estar sobre os ombros de todos nós, Senhor. Nos move para o serviço, Senhor. A gente ora por isso, Senhor. Deus, a igreja local é o plano maravilhoso do Senhor. É a surpresa do Senhor. E eu oro por quem está desanimado, para que o Senhor dê ânimo para não desistir. Quem precisa ser fortalecido na sua fé, que seja fortalecido na sua fé. Quem, Deus, o Senhor está mandando permanecer, Deus, gente que nos visita aqui, que o Senhor está mandando permanecer, que Deus não troque a palavra que recebeu do Senhor, Deus. Eu peço compreensão, Deus, por outros pastores de pessoas que estão aqui, Deus. Obrigado, Pai, porque se não tivessem pessoas compreensivas aqui, Senhor, não ia ter sobrado mais ninguém, Deus, porque eu tenho muitas falhas, Deus, assim como esses outros pastores. Nós abençoamos, Deus, as igrejas locais de Curitiba, em nome de Jesus. Abençoamos os pastores locais, em nome de Jesus. Pedimos misericórdia, Deus. Obrigado pelos membros lá, Deus, que não têm cargos, Deus, mas são intercessores, Deus, desses homens que estão com o coração desviado, Senhor. Obrigado, Deus, pela paciência desses membros que estão lá fiéis, Deus, servindo, dando dízimo, intercedendo, se envolvendo, Deus, e sabem há anos de erros do pastor, Senhor. Obrigado pelas pessoas que estão aqui há 6 anos e sabem dos meus pecados e não desistiram de mim, nem dessa igreja local, porque se o Senhor me chamou, Deus, quando Deus, essas pessoas são misericordiosas comigo, elas estão investindo no seu reino, na sua glória. Obrigado, Deus, porque isso revela Jesus Cristo em nós, ovelhas misericordiosas com seus pastores. Obrigado, isso é Cristo sendo formado em nós, Senhor. Eu oro, Deus, faz a gente amar a igreja local de novo, se apaixonar pela igreja local de novo, amar o pastor de novo, ser intercessor do pastor de novo. Pai, faz a gente batalhar, Deus, pela família, pela igreja, Deus. Faz a gente lutar pela igreja, em nome de Jesus. Amém.